Ok. Podemos iniciar então, Pedro? Bom dia a todos e todas. Ato pernambucano em defesa da educação, ciência, tecnologia e inovação, reafirmação do CNPq como patrimônio nacional, patrimônio do povo brasileiro, das universidades públicas como patrimônios também nacional do povo brasileiro, dos institutos federais como patrimônio nacional e do povo brasileiro, e de todas as instituições de pesquisas desse país. Bom dia a todos e todas que estão conosco nesse ato, com transmissão ao vivo pelo canal da UFPE no YouTube, reunindo instituições, entidades e representações do Congresso Nacional em defesa da educação, da ciência, tecnologia e inovação. Nesse encontro, reiteramos a importância do CNPq como patrimônio nacional. O evento está sendo realizado em formato virtual, no intuito de conclamar a sociedade civil, os movimentos sociais, as autoridades parlamentares e demais pessoas interessadas em proclamar a defesa da ciência no Brasil. Antes de iniciar, realizaremos um momento de silêncio pelo pesar das mais de 603 mil mortes no país e mais de 90 mil mortes no estado de Pernambuco. Promove esse ato público a Universidade Federal de Pernambuco, a Universidade Federal Rural de Pernambuco, a Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, a Universidade de Pernambuco, a Universidade Católica de Pernambuco, o Instituto Federal de Pernambuco, o Instituto Federal do Sertão Pernambucano e a Universidade Católica de Pernambuco. Estamos aqui frente ao cenário de cortes de recursos para o fomento à ciência no Brasil, de referência na América Latina e no mundo, e em apoio à mobilização nacional realizada por diversas entidades científicas, iniciada no dia 15 de outubro. Participam os reitores e vice-reitores Alfredo e Moacir Araújo, Marcelo Carneiro Leão e Gabriel Rivas, Airon Silva de Melo e Márcio de Moura, Pedro Falcão e Maria do Socorro Cavalcante, reitor Pedro Rubens Ferreira e Lúcio Fávio Ribeiro Cirne, Assis Leão da Silva, representando aqui o reitor José Carlos, a reitora Leopoldina Veras Camelo e representando o reitor... já citei aqui, perdão. Estamos unidos no ato enquanto convidados, estão unidos no ato enquanto convidados e parceiros parlamentares da bancada de Pernambuco, que confirmaram a participação. A deputada federal Marília Reis, o deputado federal Túlio Gadelha, o deputado federal Tadeu Alencar, a Academia Brasileira de Ciência, com a vice-presidenta Helena Nadi, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Secretaria Regional de Pernambuco, Maria do Rosário de Fátima Andrade Leitão, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, ANDIFES, o Conselho Nacional das Entidades da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, CONIF, presidente Sônia Regina Fernandes, o Conselho Nacional das Fundações de Apoio às Entidades de Ensino Superior e de Pesquisa Científica e Tecnológica, CONFIES, Fernando Peregrino, a Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnicos Administrativos e Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil, FASUBRA,
Faz Obra Sindical, o coordenador-geral José Maria Castro, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Pernambuco, o secretário Lucas Ramos, a Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, FACEP, Fernando Jucá, seu presidente Fernando Jucá, a Academia Pernambucana de Ciência, presidente José Aleixo, a Associação Nacional de Pós-Graduandos, presidenta Flávia Calé, a União Nacional dos Estudantes, UNE, presidenta Bruna Brelaz, a Associação dos Docentes da UFPE, o diretor Gilberto Rodrigues, que nesse ato representa as entidades sindicais dos docentes das universidades federais do Brasil. Todas as representações presentes defendem os investimentos em ciência e na pesquisa brasileira, que foram duramente impactados por uma decisão do Ministério da Economia, que retirou o crédito suplementar de 690 milhões, aproximadamente 90% dos recursos, com a modificação do projeto de lei do Congresso Nacional feita em última hora. Essa decisão governamental não representa o reconhecimento necessário na resolução de problemas no enfrentamento à pandemia da Covid, que a sociedade brasileira tem demandado, nem um projeto de país que prioriza o seu desenvolvimento e soberania com destinação de investimentos públicos em ciência e tecnologia. Os cortes precisam ser revertidos pelo Congresso Nacional, pois colocam em risco a Agência Nacional de Pesquisa, o CNPq, patrimônio estratégico do Brasil, impactando imediatamente nos editais que promovem a consolidação de grupos de pesquisa e apoio aos laboratórios em diversas regiões do Brasil. As bolsas de pesquisa, de iniciação científica, até o pós-doutorado, também estarão inviabilizadas, além de cerca de 2 bilhões do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que segue pendentes de destinação, que prejudicam, portanto, o desenvolvimento científico nacional. Este contexto de corte está na contramão de estratégias adotadas pelas nações que buscam vencer uma crise sem precedentes, com iniciativas de retomada do crescimento econômico, promovendo igualdade social, cultural e condições para o enfrentamento da crise pós-pandemia. A desvalorização do setor científico e de pesquisa, do desenvolvimento científico, provoca a saída de especialistas altamente qualificados do território nacional e destrói, portanto, a capacidade competitiva do país em trabalhar na fronteira do conhecimento humano. As atuais e futuras gerações sofrerão todos os seus efeitos. Desta forma, nós vamos, então, passar a palavra para as entidades e representações aqui presentes. Inicialmente, nós vamos passar a palavra para a vice-presidente da Academia Brasileira de Ciência, ABC, Helena Nader. Bom dia a todas e todos. Para mim, é triste estarmos nessa reunião. Gostaria de estarmos aqui hoje celebrando vitórias da ciência brasileira, que foram inúmeras no combate a essa pandemia. A nossa ciência se mostrou e educação se mostraram extremamente relevantes. No entanto, estamos aqui, mais uma vez, para tentar reverter um quadro que assola o Brasil. Um quadro de tristeza, como já foi bem colocado pelo doutor Alfredo, um quadro de muita desolação. É inaceitável o que o Ministério da Economia, declarado, porque todos tivemos acesso aos documentos, e 2 outros ministérios que não se manifestam, Secretaria de Governo e Casa Civil, nesse, desculpa o termo, roubo. Eu vejo isso como um ato de
retirada daquilo que foi uma luta empreendida pelos professores, cientistas e estudantes do país. O governo não está cumprindo a Lei Complementar 177 e criando novos decretos e legislações, emendas em cima, a posteriori, a aprovação pelo Congresso Nacional com a derrubada dos vetos. O Congresso Nacional não pode se calar. O Congresso Nacional tem que reverter, tem que haver uma maneira de, em tempo hábil, liberar todos os recursos, não somente os 600 milhões que foram retirados do CNPq, mas todo o recurso que estão disponíveis no FNDCT. E nós, professores, pesquisadores, estudantes, trabalhadores da ciência, cidadãos, temos que exigir isso do governo. Não pode continuar no Brasil lei que pega e lei que não pega. Nós acreditamos, e o Congresso Nacional tem sido nosso parceiro, nós acreditamos que eles vão reverter, precisam reverter, porque senão, como já foi muito bem colocado e vou encerrar, é o fim do nosso CNPq. Eu coloquei numa entrevista, é a pá de cal na ciência brasileira. Nós não aceitamos isso, por isso estamos todos juntos para lutar. Muito obrigada a todos os reitores por fazerem esse ato, a toda a população de Pernambuco, a todo o Nordeste, a todo o povo brasileiro. Obrigada, professora Helena, presidenta da Academia Brasileira de Ciência. Nós vamos, em seguida, passar a palavra para o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Pernambuco, Lucas Ramos. Por favor, secretário. Muito bom dia, professor Alfredo Gomes, magnífico reitor da Universidade Federal do Estado de Pernambuco. Em seu nome e no nome do reitor da Universidade Estadual, a UPE, o professor Pedro Falcão, que também preside o Universitas, o consórcio de universidades públicas do nosso estado. Eu cumprimento a todas as autoridades, representantes de instituições de ensino superior e todos aqueles que acreditam na ciência, assim como nós. Exatamente o que nos reúne aqui é esse sentimento de luta em favor da ciência, em favor da educação. Quero parabenizar absolutamente todos aqueles que se engajaram nesse ato em defesa da educação, da ciência, da tecnologia e da inovação, que não é só de Pernambuco, mas a partir de Pernambuco a gente demonstra essa capacidade de resistência que o Brasil, em especial o brasileiro, tem. Eu cumprimento também os meus colegas parlamentares que se fazem presentes. Digo colegas porque eu estou licenciado do mandato de deputado estadual, também tenho assento no parlamento e acredito que nós, deputados estaduais, federais e senadores, temos uma responsabilidade muito grande na hora de discutir o orçamento e na hora de reivindicar esses remanejamentos que se fazem tão necessários e indispensáveis para o desenvolvimento do nosso país. Me perdoem, senhoras e senhores, a quebra do protocolo, mas eu quero ser muito direto, o mais direto possível. Nós estamos dando passos largos rumo ao retrocesso. O corte brutal de 635 milhões de reais no orçamento da ciência, tecnologia e inovação coloca, sim, o futuro do Brasil em xeque, a nossa capacidade de competitividade. É lamentável, para não dizer revoltante, o descaso do governo federal com a ciência brasileira. Não estamos falando de remanejamentos pontuais no orçamento.
algo comum ao longo de um exercício fiscal em qualquer gestão pública. O projeto do Ministério da Economia, que amputa em 90% os recursos da ciência brasileira, é uma política consistente de desmonte, frequente nessa prática abusiva. Seguimos acelerados rumo ao apagão científico no Brasil, justamente no período em que a ciência alcança seu mais elevado nível de maturidade e desenvolvimento mundo afora. Quando, em pouco mais de 1 ano e meio, pesquisadores e cientistas unidos atuaram de forma coordenada para identificar, criar protocolos, enfrentar, desenvolver vacinas e começar a vencer uma pandemia que afetou a vida de todos os seres humanos da Terra. É estarrecedor o afinco do governo federal em nos jogar para a rabeira da corrida mundial por desenvolvimento socioeconômico sustentável e melhor qualidade de vida para a população. 2 dos principais resultados de maior investimento em ciência, em tecnologia e em inovação. E os resultados são assustadores. O Brasil já não consegue mais reter talentos. Os produtores de conhecimento e de saber estão indo embora. 2020 já havia despencado da posição 45 para a de 70 no ranking das nações que mais retém esses talentos. A fuga de cérebros nunca foi tão forte na história brasileira como é agora. Um marco desse desgoverno. É impossível não se abismar com os números. Enquanto os gastos globais com ciência cresceram quase 20% como reflexo direto no combate à pandemia, nós estamos aqui reunidos para discutir saídas para um orçamento reduzido a, pasmem, 10% da proposta original. Isso é surreal, senhoras e senhores. Nenhuma nação de primeiro mundo se desenvolveu sem investimento maciço em pesquisa científica, em educação, em fortalecimento do ensino superior. E aqui estamos buscando formas de fazer com que essas áreas possam, ao menos, sobreviver. É inaceitável. Me perdoem a revolta, é um desabafo. Esse discurso mais do que inflamado. Mas desde que o governador Paulo Câmara me confiou a missão de liderar a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco, nós temos batalhado sem descanso para aplicar os recursos públicos com mais eficiência. Temos um time engajado, dia e noite, em buscar formas inovadoras de ampliar os investimentos, estruturando parcerias estratégicas, nacionais e internacionais também. Tudo com um único objetivo: fortalecer a ciência para garantir o futuro que as pessoas precisam e que elas merecem. Nessa caminhada de pouco mais de 1 ano, ampliamos em 300% o orçamento da CTI em Pernambuco. Crescemos em todas as áreas, contratos e ações. Alcançamos no ano passado o maior investimento da história da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, a FACEP. Recorde que caminhamos a passos largos para superar novamente no ano de 2021. Foi colocado em primeiro lugar Pernambuco como o estado mais inovador do Nordeste, em pesquisa recente anunciada pela Fies. Quase que semanalmente, programas pioneiros para a formação de pessoas em habilidades do futuro são lançados. Fomento à produção científica e apoio à transformação digital e consolidação da cultura de inovação em empresas de todos os portes é o nosso dia a dia. Dos mais variados setores, diga-se de passagem, em todas as regiões de desenvolvimento do estado de Pernambuco, do sertão ao cais. E é por isso, magnífico reitor Alfredo, é por isso que nós somos o estado mais inovador do Nordeste e estamos entre os 10 mais inovadores do Brasil. Senhoras e senhores, professora Leopoldina, nós estamos assistindo a esse atentado ao futuro na nação com serenidade. Isso não é possível. Estar aqui mostrando que há caminho, isso sim é o nosso papel decisivo e desafiador. E todos nós reunidos para priorizar a ciência. Que esse ato seja o início de uma revolução que vai ecoar no Congresso Nacional, sem dúvida nenhuma,
conscientizar nossos parlamentares. Uma insanidade a promoção desse apagão científico do Brasil. Nunca foi tão necessária e atual a frase do eterno governador Eduardo Campos, um notável ministro de Ciência e Tecnologia desse país. Antes de se tornar o melhor governador do Brasil, disse: não vamos desistir do Brasil. Não vamos desistir da ciência. Não vamos desistir do futuro. Muito obrigado a todos. Obrigado, secretário Lucas. Nós vamos, então, passar a palavra para o reitor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, professor Marcelo Brito, e agradecer já a participação aqui conosco de Mirelle e Bárbara, que estão interpretando e fazendo esse ato inclusivo, e também de Pedro, que está dando apoio na transmissão. Por favor, professor Marcelo, reitor da UFRPE. Bom dia a todos, todas e todos. Saudando meu amigo e reitor da Universidade Federal de Pernambuco, professor Alfredo Gomes, e em nome dele, saúdo todos os demais reitores, vice-reitores, pró-reitores, docentes, técnicos e estudantes das nossas instituições. Saudar na pessoa do professor Aleixo, presidente da Academia Pernambucana de Ciências. Saúdo todos os representantes das diversas instituições que fazem parte desse ato. Serei breve, Alfredo, mas é momento da gente explicitar a nossa revolta, a nossa indignação ao que está sendo feito nesse momento com a ciência, a tecnologia e a inovação nesse país. E aí você, repetitivo em todos os momentos que participo de eventos relacionados a esta temática, serei repetitivo, deixando explícito que um país que não investe fortemente como política pública de Estado em educação, em ciência, em tecnologia e inovação, está condenado ao fracasso, condenado ao não desenvolvimento, condenado ao agravamento das questões sociais, das desigualdades sociais. E isto não é opinião, porque, como gosto também de dizer, opiniões convergentes e divergentes são salutares em um Estado democrático de direito. Pensamento único, todos sabem, é um Estado totalitário e não é bom. Mas quando eu expresso essa indignação e essa afirmação que investimento como política pública de Estado em educação, ciência, tecnologia e inovação, fortes investimentos, é o único caminho para o desenvolvimento desse país e para a redução das desigualdades sociais, não faço baseado apenas em opinião, mas e sim sobre um olhar histórico da evolução da humanidade. Se a gente nos debruçarmos sobre a história da humanidade, nenhum país se desenvolveu e reduziu as desigualdades sociais, senão quando adotou como prioridade educação, ciência, tecnologia e inovação. Então, que a gente possa fazer o conjunto das nossas instituições, nesse momento, um apelo, inicialmente, a todos os parlamentares da Câmara Federal, do Senado, para que revertam esse mal que está sendo feito, que condenará o Brasil a ser um satélite, não um protagonista da produção de conhecimento nesse planeta. Mas, além da fala direta aos nossos parlamentares, eu acho importante que todas, todos e todos aqui presentes, através de suas instituições, falem diretamente para a sociedade, para mostrar o impacto na vida dessas pessoas. Não é à toa que um país que não se desenvolve e não reduz as desigualdades sociais tem que vivenciar e ver
imagens, como circularam nos últimos dias, de pessoas comendo, tentando encontrar comida em um carro de lixo. Talvez para alguns isso tenha pouca relação com educação, ciência, tecnologia e inovação, mas eu tenho certeza que para todos que pararem para refletir sabem que isso é um reflexo de um país que não investe em educação, em ciência, tecnologia. Então, que a gente possa fazer desse evento não somente um marco nesse momento, mas uma ação catalisadora nas nossas comunidades, junto aos parlamentares e, fundamentalmente, junto à sociedade, para que a gente possa reverter. Não somente reverter esse corte, mas colocar como pauta principal nesse país, para o seu futuro, a educação, a ciência, a tecnologia e a inovação. Obrigado, Alfredo. Obrigado a todos, todas e todos, e um bom dia. Obrigado, Marcelo, nosso reitor da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Vamos convidar agora o presidente da Academia Pernambucana de Ciências, José Aleixo. Por favor, Aleixo. Bom dia a todos. Alfredo, meus parabéns pela excelente iniciativa e gostaria de cumprimentar a todos em nome de minha querida Helena Nader, minha presidente durante 3 mandatos que eu tive a honra de trabalhar com ela na SBPC. Helena foi muito feliz quando disse que nós começamos um evento tristes. Gente, o título é Em Defesa. Quem se defende é porque está sendo atacado. Então, se nós estamos fazendo um evento tão importante em defesa, ciência, tecnologia e educação, isto é inconcebível em qualquer país do mundo. Mas no Brasil isto é possível. E isto não é de hoje. Quando o Maurício de Nassau tentou abrir os cursos de nível superior no Brasil, um tal de Dom Bernardo de Noronha escreveu para Portugal dizendo o seguinte, preste atenção, não é conveniente que nesta conquista Brasil haja mais cadeiras de gramática e de ler e escrever. Estudos superiores só servem para nutrir o orgulho e destruir os laços de subordinação silvipolítica que ligam os habitantes da terra metrópole. Então, parece, para quem acredita no espiritismo, que Dom Bernardo de Noronha encarnou em alguém que está comandando o nosso país. É um momento muito triste. Nós temos que reagir. Chegou a hora, gente, não dá mais. Como o Marcelo falou, nós vemos pessoas atrás de carro de lixo para comer. Um Brasil que há 6 anos atrás pobre conseguia viajar para todo o país de avião. Então, a Academia Pernambucana de Ciências se une a este ato fortemente. Hoje à tarde nós teremos o encerramento do 2º Encontro Pernambucano de Educação, Ciência e Tecnologia, no qual tivemos a grande honra de ter a Helena Nader como palestrante, e certamente nós vamos continuar este protesto. Nós estaremos todos unidos em nome da ciência. O ato será... Hoje eu encerro meu mandato de 3 anos na Academia Pernambucana de Ciências, estou passando para o professor Anísio e todos estão convidados. Estou vendo que aqui, quem eu estou vendo, a maioria está convidada e estará presente. Nós iremos ter todo o cuidado possível de segurança e eu gostaria de, em especial, me dirigir ao professor Pedro, que eu não consegui o contato com ele, para convidá-lo para o ato. Eu estou vendo que o secretário vai estar presente, Alfredo, Marcelo, todos vão estar presentes. Então, para encerrar, que eu sei que tem muita gente para falar, eu vou citar uma frase que eu escutei de meu grande amigo Isaac Reutemann. Não vamos ser cúmplices daqueles que planejam assassinar o futuro. É hora de luta. Diga não ao retrocesso. Muito obrigado. Obrigado, Aleixo, presidente da Academia Pernambucana de Ciências. Vamos, então, passar a palavra para Sônia Regina Fernandes, presidente do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Por favor, Sônia Fernandes. Bom dia, reitor Alfredo. Em seu nome, gostaria de cumprimentar todos e todas, em especial os reitores e as reitoras das universidades que se fazem presentes neste ato.
Do mesmo modo, cumprimentar a reitora Leopoldina, minha colega da Rede Federal, e em seu nome todos os reitores e reitoras dos institutos também presentes, cumprimentar os representantes do Congresso Nacional, né, em especial da bancada de Pernambuco, muito embora esta pauta e esta luta, né, seja de toda a bancada nacional, e assim as demais entidades presentes neste ato. E cumprimentar ainda os que nos acompanham nas redes sociais. Em nome do CONIF, da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, né, composta, pelos nossos 38 institutos federais, os 2 Cefetes e o Colégio Pedro II, gostaria de agradecer ao convite, não é? E na direção do que disse a Helena, de maneira muito triste estarmos aqui para defender algo que em tese, né, deveria ser ampliado, né? Deveríamos estar aqui discutindo a melhoria, enfim, e não a defesa de algo que nós temos conhecimento e clareza do quanto custa caro à educação e ao desenvolvimento nacional. E reforçar que nos somamos a este ato com as instituições, né, entidades e representantes do Congresso Nacional em defesa da educação, ciência, tecnologia e inovação, com vistas ao que nos chama aqui, que é reiterar a importância do CNPq como patrimônio nacional. É importante observar que estamos juntos na articulação nacional, capitaneada pela SBPC, na pessoa do presidente Renato Giannini, que para, né, a mobilização em defesa da ciência, considerando o que o nosso querido presidente do SBPC nos coloca, né? Que não há desenvolvimento sem ciência. Então, a mobilização iniciada no dia 15 de outubro, frente aos cortes, né, do CNPq, fez com que nós tivéssemos que nos juntar, né, nos unirmos mais uma vez, independente de sermos institutos, universidades e demais entidades e fóruns, para defender um bem público, um bem nacional. Vale informar que na manhã do dia 15 desse mês, né, o CONIF e a Rede Federal, atendendo a chamada do presidente da SBPC, por meio do nosso Fórum FORPOG, organizou e mobilizou uma roda de conversa intitulada De Norte a Sul do País, com pesquisadores dos institutos federais das 5 regiões, as quais abordaram, né, as suas pesquisas e os impactos da redução do financiamento sobre as suas pesquisas e sobre os desenvolvimentos de cada região a qual estão afetos, né? Sendo, portanto, uma ação conjunta, então, do SBPC em defesa da ciência. Nós temos orgulho em dizer que na rede federal a ciência e a tecnologia são desenvolvidas em todos os níveis e formas, né? Desde o ensino médio integrado à pós-graduação, com o objetivo da formação integral, integrada e, portanto, mais humana, né, tendo na ciência, na técnica e na tecnologia fundamentos para a justiça, equidade e dignidade humana e social. Portanto, né, nos cabe ressaltar que tratar ou problematizar este tema tão caro, né, que é o corte orçamentário à ciência e à tecnologia, do que eles podem causar no desenvolvimento da pesquisa, da pós-graduação e da inovação no âmbito da rede federal, é algo que nos custa caro. Daí a importância, a necessidade e a inconteste defesa e luta, não é? Pois bem sabemos que refletir sobre produzir, desenvolver, né, igual que significa investir em relação a um processo inverso que é depender ou consumir países que consumem e não produzem conhecimento, ciência e tecnologia na direção do desinvestir, que é o que nós estamos vivendo, com vistas à soberania nacional, é uma bandeira, desculpe, de luta permanente. Então, com isso, reiterar a importância deste ato, né, da importância de nós nos unirmos e dizer que ciência salva vidas, educação salva vidas, investimento é defender a soberania nacional. Então, o CONIF agradece ao convite e se coloca sempre à disposição e em conjunto para continuarmos defendendo a educação, a ciência e a tecnologia e, notadamente, a educação como um bem público. Então, muito obrigada e seguimos juntos. O microfone está fechado. Obrigado, viu, gente? Novamente agradecendo aqui a reitora Sônia Fernandes, né, presidenta do CONIF, e vamos convidar, então, a reitora Leopoldina.
do Instituto Federal do Sertão Pernambucano. Por favor, reitora. Bom dia a todos e a todas. Agradeço inicialmente a Alfredo pela iniciativa, parabenizo e agradeço, pela iniciativa e pelo convite para que nós pudéssemos estar aqui participando. Eu, enquanto reitora do Instituto Federal do Sertão Pernambucano, e a presidenta Sônia, que é a presidenta do conselho de todas as instituições que fazem a rede federal. Nós não poderíamos, de forma alguma, ficarmos de fora de um evento como esse, de tão grande, tão relevante discussão, que é falar sobre os cortes, sobre o corte ou, na verdade, a degolação, digamos assim, do CNPq, como funcionar diante de um cenário de um corte de cerca de 90%. Então, isso é extremamente delicado. Nós estamos aqui juntos a todas as instituições, que fazem o Estado de Pernambuco, responsáveis pela educação em nível superior, mas também nós da Rede Federal, o IFPE, o IF Sertão Pernambucano, estamos aqui nessa empreitada e dizermos que temos uma responsabilidade tão grande em fazer com que a ciência, a inovação tecnológica, a pesquisa, ela aconteça nos lugares mais distantes, dos grandes centros. Então, interiorizar a ciência já é muito difícil. Fazer inovação em lugares que distam mais de 400 quilômetros, 800 quilômetros de uma capital, é um desafio. E quando nós temos aí a possibilidade de não termos um apoio forte do governo federal, isso complica ainda substancialmente. Fazer com que jovens, adultos, jovens com 17, 18 anos, que já ingressam na iniciação científica em nossas instituições da rede federal, um despertar de novas mentes para o desenvolvimento do nosso país. Então, no momento em que nós estamos sujeitos a aniquilar essa possibilidade, nos frustra e nos entristece bastante. Nós estamos hoje numa posição de muita dificuldade. Nós hoje não atuamos mais apenas como gestores das nossas instituições. Nós, ao tempo em que temos que nos preocupar com os desafios postos de termos os nossos estudantes sendo atendidos como se deve, mesmo diante de um cenário de pandemia, fazendo acontecer o ensino, a pesquisa e a extensão, a inovação de um modo remoto, emergencial, nós ainda temos que ter um equilíbrio emocional, um equilíbrio psicológico para poder lidarmos com todos esses ataques que nós temos vivido. Não tem sido fácil. Então, chega a nos preocupar até mesmo como ficará a situação de nossas instituições quando nós não nos preocupamos nos nossos, não temos tempo para nos preocupar e nos organizar com os planejamentos que tanto tem sido requerido nesse momento de retorno gradual das atividades. Como planejar, como criar possibilidades para os nossos jovens e adultos, numa situação em que nós nos encontramos, quando a cada dia nós temos uma nova decisão, uma tomada de decisão unilateral, sem qualquer discussão, sem qualquer participação. Então, isso tem mexido muito com todos nós gestores. Não chega, professora Helena, ser apenas triste, mas chega a ser até mesmo desumano para todos nós que estamos à frente de uma responsabilidade tão grande que é fazer educação em nosso país. Então, eu deixo aqui todo o nosso apoio, toda a nossa indignação com as medidas que têm sido tomadas no nosso país frente ao que nós temos com o desafio de fazer a educação, que não é fácil, e preocupa-nos muito o impacto que isso vai trazer se realmente seguir com essa tomada de decisão, o impacto que isso trará para a nossa sociedade, para o nosso país, que nós sequer conseguimos dimensionar.
Quantas pesquisas estão aí há cerca de 5, 6, 10 anos em andamento e que estará comprometida, podendo ser barrada de sua continuidade, que vem trazer um resultado espetacular? O país está sujeito a sempre atuar como a viver à margem das grandes nações. As últimas reportagens que nós temos visto aí, nós temos um potencial extraordinário, né? Falo aqui do sertão pernambucano, com a nossa caatinga, com a nossa biodiversidade, na busca de desenvolvimento de descoberta de novas drogas, por exemplo, para tratamento de doenças, e nós estamos aqui perdendo essa quantidade de possibilidades, porque simplesmente não temos como fazer pesquisa. E assim nos entristece, mas também nos indigna, mas não nos faz deixar de estarmos atentos e na luta pelo que a gente acredita. Eu e todos nós que aqui nos encontramos nesse momento, estamos, sim, atentos e na luta em defesa da educação, em defesa do CNPq, como uma instituição do país, uma instituição nossa. Então, eu agradeço e parabenizo a todos que fazem esse momento, que estão conosco, e peço aos parlamentares que se juntem a nós, junto com toda a sociedade, para que a gente consiga reverter essa situação, que será um dano imensurável para o nosso país. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, reitora Leopoldina, do IF Sertão. Vamos, então, passar a palavra para Fernando Peregrino, presidente do Conselho Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa Científica e Tecnológica. Por favor, Fernando. Bom dia, meu reitor. Eu sou estudante da nossa heróica Universidade Federal de Pernambuco, tão destacada aqui, merecidamente, protagonizando a excelência científica de nosso país. Parabéns pela sua iniciativa também, porque não basta ser reitor, é preciso também sair da cadeira e tomar nas mãos o destino desse país que está praticamente encurralado. Eu trabalhei com um professor criador de universidade chamado Darcy Ribeiro. Ele dizia que a crise na educação não é uma crise, é um projeto. Ele falou isso há 10 anos ou mais. Ele era um visionário também, porque o que nós estamos vivendo não é simplesmente a falta de 690 milhões, bem relatado aqui pela professora Helena, minha amiga, lutadora. O que está faltando nesse país é um destino, é um projeto, onde a ciência, a tecnologia e a educação ocupe seu lugar como a história da humanidade ensina. Não é o meu país. A história da humanidade ensina que sem educação, ciência e tecnologia não há saída para nenhum povo. Insistir nesse modelo econômico liderado pelo ministro da Fazenda, que prefere cortar os recursos da ciência e tecnologia para distribuir aleatoriamente a práticas pouco republicanas no Congresso Nacional, é insistir no progresso, no fracasso, é insistir em cenas como essas relatadas aqui que houve em Fortaleza, cidadãos com cidadãos brasileiros procurando no lixo sua subsistência. Eu, sinceramente, já trabalhei no CNPq há muitos anos. A minha instituição, na época, presidido por um grande nordestino chamado Linaldo Cavalcante, um grande empreendedor. Eu vejo o sofrimento e a agonia do CNPq, dá uma pena assistir isso, porque isso foi criado com muito esforço de várias gerações, desde 1950. Portanto, no que nós estamos assistindo não é simplesmente uma crise de 690 milhões ou 2 bilhões de reais. É uma crise de destruição do nosso futuro. Não haverá futuro para isso. Insiste no modelo de exportação de produtos primários. Insiste de que a agricultura trará feijão para o nosso povo. O feijão não vai sair daqui da agricultura. O feijão vai sair de um país rico, com sua indústria tecnológica pujante, oferindo rendas do mercado internacional que não ofere hoje, porque os preços da sua agricultura, dos seus produtos agrícolas, são ditados nos jornais. Abra os jornais e veja o preço da soja, o preço da carne, o preço do minério de ferro. Não adianta investir,
porque os preços eram ditados por um grande cartel multinacional para tornar insistentemente nosso país uma nação periférica. Eu, sinceramente, acho que nós estamos de deixar de lado os interesses pequenos das nossas entidades, embora sejam todos grandes. Devemos nos unir com muito mais força nacionalmente, e Pernambuco dá um grito. Eu me lembro de 1817, professor Alfredo. 1817 foi o grito da República que Pernambuco deu, proclamando a República antes que ela fosse proclamada no Brasil inteiro. Pernambuco heróico, e este ato marca um símbolo da luta contra a tirania e contra a exclusão social. O Brasil é rico em ciência, a Helena Nader protagoniza isso. O Brasil produz 2% da ciência mundial, está na 15ª posição, né? Embora a China esteja com 15%, os Estados Unidos com 29%. Mas o Brasil tem ciência de qualidade que o atual governo procura quebrar a sua espinha dorsal, deixando os talentos migrarem para isso. O Brasil tem menos pesquisadores por milhão de habitantes do que a Argentina. Nosso país 3 vezes menor em termos de população. Não podemos ser isso. Não podemos nos conformar com jovens futuros cientistas indo embora porque o CNPq não consegue lhe dar as bolsas para manter-se. O Brasil participa com 0,8% das patentes mundiais e se orgulha de que temos 100, 200, 300 patentes. Isso não é nada. Isso não é nada, eu lhe afirmo. Eu estou nesse sistema há muitos anos. 0,8% das patentes, sendo que 25% apenas são de residentes. Significa que 75% das patentes concedidas em nosso território são de estrangeiros, são de pessoas não residentes, ou seja, nós vamos ter que pagar royalties para explorar essas patentes. Isso é um desatino. Entramos numa rota de periferia permanente. Os problemas que nós temos hoje, sim, temos o FNDCT vilipediado. Como é que pode uma lei complementar, 177, ser jogada de lado, não pegar? Como não pode pegar? Tem que pegar. É uma lei que foi feita com 2 votações do Congresso, da Câmara e do Senado. Foram 2 votações quase que por consenso que nós conseguimos, todo o movimento das entidades nacionais. O FNDCT tem que funcionar conforme a legislação. O seu conselho deliberativo é formado pelos cientistas. Não pode também ser simplesmente desconhecido. Recentemente assistimos à crise das importações de insumos. Mais uma vez, né, com a presença do ministro Paulo Guedes, nós deixamos 4 meses sem conseguir importar. Eu vou terminar, professor Alfredo, eu vou terminar assim, indignado, embora já não esteja na primeira parte da vida da gente. Eu estou no entardecer da minha vida. Porém, a força para lutar em defesa desse sistema é a força que vai dar o futuro aos meus filhos e aos meus netos e aos filhos e os netos de cada um aqui dentro. Vamos nos unir. Vamos deixar os interesses corporativos de lado. Não se trata de universidade XYZ, nem entidade tal e qual. Vamos nos unir como brasileiros. O que está em jogo é o nosso destino. Muito obrigado, professor Alfredo. O senhor teve um papel importante que marcará a história de Pernambuco. Daqui nasce o grito pela ciência, pela educação e pela tecnologia. Muito obrigado. Obrigado, presidente Fernando Peregrino, do Confies. Nós vamos, então, passar a palavra para o deputado federal, Tadeu Alencar. Seja muito bem-vindo, deputado. Por favor, com a palavra. Bom dia a todos e a todas. Eu quero, em nome do reitor Alfredo, saudar a todos os reitores, vice-reitores, autoridades presentes, o meu querido amigo Lucas Ramos, secretário de Ciência e Tecnologia. Eu fiquei aqui muito tocado, professor Alfredo, por essa fala do nosso presidente Fernando Peregrino, porque fala da única atitude que nós podemos ter diante do momento que vive o Brasil, que é a da indignação. O Brasil vive um momento realmente desolador, com ataques à ciência, à tecnologia, à inovação, à cultura, à saúde, à democracia, a tudo que foi construído ao longo de muitos anos, com muito esforço, vem sendo meticulosamente destruído.
E não é por negligência, nem é por incompetência, é por uma atitude deliberada de exatamente fraturar os pilares de uma sociedade, de uma jovem democracia, que vem tentando suprir talvez o maior, talvez não, seguramente o maior dos seus problemas, que é essa desigualdade absurda. Estamos a cada dia acordando, tomando sustos que nos deixam realmente muito impactados, e o Congresso Nacional tem um papel de sobrerrelevo diante do enfrentamento dessa realidade. É preciso reconhecer que há uma conjugação de forças que, lamentavelmente, dá um suporte a esse movimento de fragmentação e de fraturas, que é muito mais grave quando se trata do futuro do Brasil, ameaçado por medidas que estão sendo tomadas nesse momento. Eu quero aqui dizer da nossa compreensão da gravidade que atravessamos e que temos esse dever, um dever que é cidadão, um dever de quem é pernambucano. Eu, embora cearense, sou pernambucano por adoção, tenho a clareza de que esse grito de indignação pregado aqui pelo professor e presidente Fernando Peregrino precisa ecoar de maneira muito retumbante no Brasil. Eu acho que a gente tem realmente que fazer alguma coisa. Além daquilo que vimos fazendo, a gente tem sofrido derrotas fragorosas numa base que se organizou esse ano no Congresso, porque até então nós tínhamos ali, na presidência do presidente Rodrigo Maia, embora com um pensamento também liberal, mas ele tinha uma sensibilidade muito grande para questões estruturais do país. E, portanto, nesse momento, com um presidente que não dispensa qualquer tipo de qualificação, é importante que a gente una homens e mulheres que têm preocupações com o nosso presente, especialmente com o nosso futuro, com a nossa juventude, com aqueles que vão receber das nossas mãos um país melhor ou pior, mas eu quero aqui apenas dizer que estou inteiramente junto com vocês, com a comunidade científica, com as instituições de ensino superior. Não é possível pensar que o Brasil possa dar passos importantes na superação dessa desigualdade horrorosa que não sejam investimentos muito fortes, muito robustos na educação, na ciência e na tecnologia do nosso país. Tenho plena compreensão dessa gravidade. Esse último ataque que retira esses valores é uma coisa inaceitável. Nós já estamos desde 2013 sem nenhuma correção do valor das bolsas de pesquisa no país. Isso é um ataque ao CNPq. Enfim, é algo que nos ofende como cidadão e que nos impõe uma responsabilidade como representantes do povo de Pernambuco. Nosso mandato está inteiramente sintonizado com as preocupações dos senhores e senhoras e estamos aqui à disposição para fortalecer essa luta. Esperamos reverter essa realidade, tanto nas lutas que precisamos travar de curto prazo no Congresso Nacional, mas em especial numa virada democrática que a gente precisa dar nas eleições do próximo ano, não para eleger um candidato ou outro, mas alguém que possa substituir essa realidade tão dramática que vivemos sob a condução de alguém que nega tudo aquilo que acreditamos. Por isso, renovo aqui o nosso compromisso e reafirmo que vou acompanhar um pouco mais aqui a reunião, esse ato tão importante. Hoje tem matérias importantes sendo debatidas aqui também no Congresso. Estamos também noutra trincheira de luta para defender também as atribuições do Ministério Público, que é uma instituição fundamental à democracia. Tem uma PEC aí que promove uma agressão muito grande às atribuições dessa instituição tão importante da República. Fica aqui a minha absoluta e plena solidariedade a esse ato e reiterando o nosso compromisso de juntar e cerrar fileiras em defesa da educação, da ciência e da tecnologia no nosso país. Muito obrigado pela participação e pelo convite. Vou acompanhar aqui a reunião até quando puder. Um grande abraço a todos e a todas. Obrigado, deputado federal Tadeu Alencar, que tem realmente compromisso com a ciência, com a tecnologia, com a cultura, né? Nós agradecemos muito, né, esse compromisso e a sua liderança para somarmos com outros parlamentares aqui do Estado e do Brasil, né, em defesa da ciência, da tecnologia, da inovação, de maneira geral. Muito obrigado, Tadeu. Um grande abraço. Nós vamos, então, passar a palavra para o reitor
da Universidade de Pernambuco, Pedro Falcão. Muito bom dia a todas as pessoas que estão participando desse ato. Eu quero inicialmente parabenizar e ao mesmo tempo agradecer aos reitores Alfredo e Moa, da Universidade Federal, pela organização do evento. Quero saudar com muito carinho a reitora Leopoldina. Saudando Leopoldina, eu saúdo toda a comunidade acadêmica que está nos acompanhando. Saudar o secretário Lucas Ramos, também é deputado estadual, e saudando o Lucas, eu saúdo todos os parlamentares que estão presentes, em particular também o deputado Tadeu Alencar. Gente, alguns outros fatos que já vêm acontecendo, mesmo antes desse corte de 92% no orçamento, que impedirá o CNPq pague editais que já haviam sido lançados e que agora vai apagar a luz da ciência nacional. Eu também gostaria de levantar aqui, de falar sobre outros fatos que não podem ser esquecidos e que já vêm prejudicando as universidades, as instituições de pesquisa, a ciência, e as consequências serão irreparáveis. Na qualidade de vice-presidente da Abroem, estive na Câmara Federal mês passado, conversando com vários parlamentares, dentre eles, e aproveito para agradecer mais uma vez o deputado Tadeu Alencar, que estava presente, na construção de uma frente parlamentar em defesa, com ato em defesa, naquele momento, discutindo algumas questões em relação às universidades estaduais. Vou citar aqui alguns fatos que não podem ser esquecidos nesse momento também. Um deles é a não liberação de edital para as universidades estaduais do Programa Nacional de Assistência Estudantil, PNAES, onde, desde 2015, que o Ministério da Educação não libera nenhum edital de assistência estudantil para as universidades estaduais, dando um calote às universidades estaduais, em cima das vagas oferecidas pelas das universidades estaduais, no SISU. Isso vem prejudicando assustadoramente os programas de assistência estudantil das universidades estaduais do Brasil inteiro, e prejudicando principalmente os estudantes que precisam desse apoio. Vou citar outros pontos também aqui, por exemplo, como a tentativa de fusão das agências CNPq e da CAPES. Isso também é uma questão grave e que a gente tem que estar muito atento. Relembrar que a portaria CAPES de 2020, que foi no momento também muito criticada e nunca revogada, e que reduziu diversas bolsas em todo o país. Outro problema gravíssimo, porque foi a redistribuição sem transparência de bolsas emergenciais, com pretexto de pesquisa em relação à questão em relação à pandemia, o fim das bolsas das pró-reitorias de pós-graduação, a redução drástica de apoio aos programas nota 3 e 4, e que alguns programas, inclusive nota 3, não têm, no momento, nenhuma bolsa ou custeio para esses programas. Congelamento do Programa Nacional de Pós-Graduação sem discussão com a comunidade acadêmica. Mais recentemente, tivemos um apagão no CNPq, justamente por conta da falta de investimentos em seus sistemas de informática. E ainda alguns pontos das trocas das pessoas nos diversos órgãos com bastante frequência. Dos ministros da Educação, presidência da CAPES, das diretorias importantes da CAPES. Então, nós não podemos ficar parados. Esse ato aqui representa um momento importantíssimo, Alfredo. Vamos sempre estar juntos, as universidades, as instituições, e cada um de nós temos a obrigação de puxar toda a comunidade acadêmica de nossas instituições, a sociedade civil e, principalmente, os nossos parlamentares, de um modo geral, para que todos juntos tentamos reverter essa situação que causará danos irreparáveis para a ciência no Brasil. Obrigado, um abraço muito carinhoso para todas e todos. Obrigado, reitor Pedro Falcão. Eu esqueci de dizer que Pedro também é presidente, coordenador do Universita, o consórcio de universidades aqui do estado de Pernambuco. Obrigado, Pedro. Um abraço.
Passamos a palavra, então, para a professora Rosário de Fátima, secretária regional da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Por favor, professora. Bom dia, né, a todos e todas. Eu agradeço especialmente ao professor Alfredo Gomes, né, reitor da UFPE, que nos convidou a participar aqui desse ato muito importante e necessário diante das perdas no orçamento de ciência e tecnologia, que tem sido motivo de indignação social, especialmente desde 2019. Então, são ameaças constantes à continuidade das ações e das instituições. Algumas ações governamentais têm bloqueado, né, os fundos FNDCT. E esse último corte de mais de 600 milhões ao CNPq consiste em, acreditamos que será possível reverter, mas se não houvesse uma mudança, né, a reconsideração desse corte, realmente a paralisação da ciência no Brasil, né? Então, eventos como esse ato pernambucano em defesa da educação, ciência, tecnologia e inovação, CNPq Patrimônio Nacional, são importantes no processo de denúncia e busca de soluções no contexto destes cortes orçamentários, aos quais temos vivenciados, sem precedentes, especialmente nas últimas décadas passadas, né, desse século XXI. Um período em que houve programas que possibilitaram o aumento da pesquisa e a formação de recursos humanos no país. A reunião destas instituições, entidades e representantes do Congresso Nacional em defesa da educação, ciência, tecnologia e inovação é essencial. É importante ressaltar que os avanços científicos beneficiam toda a sociedade, sendo necessária a soma de todos os esforços para resistir e vencer esta situação que é extremamente grave, né? E já pontuada nessa primeira hora de nossa vida. Sabemos que a pesquisa científica produz resultados significativos para toda a sociedade. Na saúde, que está muito evidente em tempos de pandemia, são extremamente visíveis. Um exemplo que hoje no Brasil há escassez de substâncias para contrastes em exames e de iodo para radiação em tratamentos de câncer. Ignorar a ciência significa esvaziar os laboratórios e a pesquisa nacional. Esses dados sobre essa escassez de insumos eu vivenciei na prática agora com pessoas da família que tiveram seus exames adiados em função da escassez dessas substâncias. As consequências podem produzir um custo muito alto e imediato, se não houver a consciência do papel decisivo que a ciência tem na vida cotidiana e no desenvolvimento do país. Lembrando que sem educação e ciência não há independência, que inclusive foi o lema da virada da independência nos dias 6 e 7, vamos dizer, promovido pela SBPC. A SBPC Regional de Pernambuco tem trabalhado a partir de diversas parcerias, realizando eventos desde fevereiro deste ano, fomentando o debate científico e a divulgação científica. Na próxima semana, realizaremos a Semana Municipal de Ciência e Tecnologia, em conjunto com a UFRPE,
e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Recife, contando com o apoio de docentes da UFPE, da UFPE, da Univasf, do CETEM, da própria UFRPE, da Academia Pernambucana de Ciências, da Secretaria da Mulher do Recife, entre outros. Estamos iniciando nesta semana de Ciência e Tecnologia um programa Ciência às 7, com o apoio do canal Ciência Popular, lá da Univasf, cujo objetivo é conversar quinzenalmente sobre ciência numa abordagem acessível a todos e todas. No dia 15, nós também conseguimos realizar um evento com a participação da Academia Pernambucana de Ciência, a Leixo e o Anício Brasileiro, nos representaram no debate sobre esse tema dos cortes do financiamento das pesquisas e das universidades. E hoje à noite teremos uma live, cujo tema é Paulo Freire e a extinção. E desta forma, vamos resistindo a este desmonte e usando as armas que temos, que é visibilizar a ciência. Contem conosco aqui da Secretaria Regional da SBPC para todo tipo de luta pela defesa da educação, da ciência e da tecnologia em nosso país. Obrigada. Obrigado, professora Maria do Rosário, da SBPC Regional Pernambuco. Nós vamos, então, passar a palavra para o reitor da Universidade Católica de Pernambuco, Pedro Rubens. Por favor, Pedro Rubens. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes nesse canal. Em nome das mulheres que fazem ciência, em nome da professora Helena Nader, vice-presidente da Associação Brasileira de Ciências, eu quero cumprimentar todas as pessoas que fazem parte desse ato tão importante e que deve gerar outros movimentos. Em nome do reitor Alfredo Gomes... Pedro, você não quer abrir a câmera, não, Pedro? Por favor, reitor. Desculpe. Estávamos ouvindo sua voz, mas queremos vê-lo também. Apareceu? Agora sim, é perfeito, Pedro. Por favor. Eu não estava me escondendo, não, viu? É porque foi um lapso. Não, tenho certeza. Importante, então, em nome do nosso... da Universidade Católica conosco aqui é fundamental. Por favor. Então, Alfredo, agradecendo aí a sua iniciativa, eu quero cumprimentar todos os colegas reitores e representantes de nossas instituições. Também, em nome do secretário Lucas Ramos e do deputado Tadeu Alencar, cumprimento todos os representantes políticos, já manifestando minha posição em defesa da democracia brasileira, né? O que está em jogo em tudo isso é uma defesa da democracia. Sem ciência, sem universidades, não haverá um povo com os direitos democráticos garantidos. Reforçando as falas anteriores de Fernando e Tadeu, aqui vale lembrar, é impossível não lembrar, o livro do centenário que ele disse o nosso Paulo Freire, Pedagogia da Indignação. É um livro, o último, né, com as cartas, e eu acho que a gente tem que reaprender a indignação e na perspectiva dessa pedagogia da esperança, que em Pernambuco virou verbo, é esperançar, é não ficar parado, mas levantar a voz, fazer chegar a nossa vez, e é esse ato que quer conjugar esse verbo, e por isso eu agradeço e cumprimento a todos. A Universidade Católica de Pernambuco participa desse importante ato em defesa da ciência, não somente como apoio às instituições universitárias, mas como parte integrante do consórcio Pernambuco Universitas, que é um pioneirismo no Brasil, reunir instituições universitárias num estado para reforçar a plataforma científica.
A Unicap, ela representa aqui o terceiro setor da educação, uma IES comunitária, pública, não estatal, segundo a Lei 12.881 de 2013, assinada pela ex-presidente Dilma, que foi afastada injustamente ou sem causas suficientes, e agora a gente está pagando caro por esse ato. As instituições comunitárias são sem fins lucrativos, o que significa que qualquer recurso que entra vem do suor e do trabalho dos pais, das pessoas que fazem um curso na Católica, e ele deve ser imperativamente revertido na atividade fim da instituição. Assim, eu tenho a consciência tranquila, porque todos os recursos que entram na educação, nas portas da Universidade Católica, não saem de Pernambuco e não podem sair da educação e da inovação. Além disso, desde o governo Lula, com o ProUni, é conhecida a inclusão social das instituições comunitárias. Mas aqui a palavra é simples. Nunca precisamos tanto da ciência brasileira. Nós devíamos estar avançados nessa questão da vacinação, porque nós éramos uma referência mundial em vacinação. E aí já está um termômetro do desastre que nós estamos vivendo em todas as camadas. Mas o que dói mesmo é ver gente com fome em todos os recantos desse país. Não se pode entrar numa farmácia, num supermercado, sem sair com alguma coisa para partilhar. Nunca precisamos tanto ampliar a produção científica das instituições, sobretudo do Nordeste, que já são instituições penalizadas, que vivem na coragem, né? As IES comunitárias não querem dividir o pedaço do cuscuz que vem para o Nordeste, não. A gente quer aumentar esse cuscuz e ampliar a base institucional e captar mais recursos com projetos científicos não competitivos. O importante, a grande competição, é o avanço da ciência. Os estudantes de pós-graduação da Unicap são também trabalhadores e trabalhadoras que precisam custear a sua formação e ainda se aventurar na pesquisa. Quando, na verdade, é o país, a região, o nosso estado que precisa da qualificação desses profissionais. Então, no mundo pós-pandemia, vamos já nessa pauta, a gente precisa abraçar, precisaremos de todas as ciências, inclusive as ciências humanas, já tão penalizadas no nosso país. Nós precisamos reforçar as ciências humanas, porque faz parte da construção da nossa humanidade, e nós estamos vendo o desastre que é a falta de humanidade nas reações que estamos vendo no país. Como sabemos, todas as instituições democráticas, até mesmo a Conferência dos Bispos do Brasil, estão sendo atacadas quando tem uma voz profética, que é inerente ao Evangelho, não está ligada a nenhum partido, né? Jesus Cristo não morreu por acaso. Ele não morreu num leito esplêndido. Ele morreu assassinado pelas ideias dele. Então, não há fé sem profetismo. E eu termino simplesmente dizendo: fé na ciência. Muito obrigado. Obrigado, reitor Pedro Rubens, da Unicap, Universidade Católica de Pernambuco. Vamos passar a palavra para Vinícius Soares, diretor da Associação Nacional de Pós-Graduação. Por favor, Vinícius. Vocês conseguem me escutar? Bom dia a todos. Como o professor Alfredo colocou, né, sou Vinícius Soares, estou como diretor de comunicação da Associação Nacional de Pós-Graduandos e queria primeiramente saudar esse espaço, né? Acho que é um importante espaço de diálogo e da gente conversar o que é que a gente pode fazer para defender a ciência brasileira, né? E também já me solidarizar a todos os brasileiros que perderam algum ente querido, né? São mais de 600 mil brasileiros mortos devido à pandemia. É um cenário devastador para o nosso povo que está sofrendo, né? Tanto pela mazela da Covid, quanto também outras mazelas sociais. E aí também já cumprimentando, né, o professor Alfredo, cumprimentar a todos que estão aqui nesse ato, né?
Aí eu poderia, como a professora Helena colocou, né, a gente poderia estar aqui discutindo, celebrando algo bom para a ciência, mas não. Estamos aqui discutindo uma situação alarmante, né? O que a gente tem colocado enquanto a NPG, que é um verdadeiro apagão da ciência, né? E o Brasil, ele de tempos em tempos, ele é colocado em uma encruzilhada histórica, né? O pernambucano Barbosa Lima Sobrinho, ele já colocava que na época da independência do Brasil existiam 2 projetos de Brasis, o projeto de Tiradentes e o projeto de Silvério dos Reis. E hoje, novamente, a gente tem 2 projetos hoje no Brasil. Um projeto que é anti-povo, um projeto que é anti-nação, um projeto que ataca a soberania e a independência do Brasil, e um outro projeto que está reunido aqui nesse ato pernambucano, né, em defesa da soberania nacional, em defesa da ciência e tecnologia, e em defesa do nosso povo brasileiro, né. E, mais uma vez, a história das nossas sociedades e a pandemia mostrou isso, que para a gente sair dessa encruzilhada, a gente precisa valorizar a ciência, né. Hoje, no século XXI, conhecimento é poder, né? A produção de conhecimento, ela dita os rumos das nações, né? A pandemia colocou isso. Os países que investiram na ciência, né? A gente viu, por exemplo, a guerra comercial entre os Estados Unidos e China, tanto pelo 5G, mas também pela produção da vacina. E isso mostra o quanto a ciência ela é necessária para o desenvolvimento das nações, né? E a gente não precisa nem ir tão longe. A gente pode ver aqui o nosso sertão pernambucano, a cidade de Petrolina, que virou um polo frutífero, né? Com a agricultura irrigada, ou seja, isso é ciência da mais alta qualidade, né? Porto Digital também aqui no Recife, onde o Recife vem despontando aí como uma das 6 cidades com o futuro da indústria tecnológica. Então, a gente mostra o quanto, de fato, a ciência ela pode responder às nossas necessidades, pode responder aos nossos gargalos econômicos e diminuir as mazelas sociais que atingem o nosso povo, né? E o Brasil ele vem na contramão. Isso que tem acontecido com o CNPq e diversas outras instituições, inclusive as universidades brasileiras, é um projeto político, né? Não é coincidência, é um projeto político de fato que vem atacando a nossa soberania e as nossas alternativas de ser um Brasil independente, né? E aí a gente tem vivido de fato um cenário adverso com a produção científica, com recursos escassos para as nossas instituições, uma perseguição e cerceamento da liberdade de pesquisa. Eu acho que cabe a gente colocar também. Os nossos pesquisadores hoje em dia têm medo de assinar o seu nome em algum artigo que possa defender a ciência. E também a gente vem vivendo aí o pesquisador brasileiro desvalorizado, né? Hoje, 90% da ciência brasileira é produzida no âmbito da pós-graduação, por exemplo. E a gente vê aí que as bolsas de estudo não são reajustadas há 8 anos. Pelos dados do próprio IBGE, essas bolsas de estudo já estão desvalorizadas em quase 60%. Ou seja, a bolsa, além de não servir, né, porque a bolsa acaba sendo o salário do pós-graduando. E a bolsa ela não é uma benesse, né, porque a gente precisa cumprir todos os pré-requisitos para poder ganhar a bolsa. E a bolsa, como salário, hoje em dia, ela não garante a subsistência do pós-graduando, né, que muitas vezes, inclusive, precisa tirar recursos dessa bolsa para poder continuar na pesquisa, devido à escassez de recursos, né. E, além disso, essa bolsa desvalorizada, a gente não consegue atrair novos talentos para a pesquisa, né? Então, a gente vê aí, de fato, um cenário que gesta um ambiente muito hostil, com impactos a curto, médio e longo prazo para o nosso país, né? E porque cortar investimentos na ciência é cortar a esperança do nosso povo, é cortar qualquer saída que a gente possa ter para sair da nossa crise econômica e dessa crise sanitária que a gente está vivendo, né? E é por entender também essa importância do CNPq como patrimônio brasileiro, a importância da ciência e da gente recompor todos os recursos da ciência e tecnologia que a NPG convocou os pós-graduandos agora no próximo dia 26 a integrar uma paralisação nacional da pós-graduação. E aí a gente já estende o convite a todas as entidades aqui e a todos os cientistas, porque mais uma vez a história do Brasil convoca os cientistas a estarem mobilizados em defesa da ciência e em defesa do Brasil. Então já deixo esse convite para que todos possam somar no dia 26, para que a gente possa pedir urgentemente a liberação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico, para que ele possa ser usado para ciência e tecnologia, e não para outras coisas, mas a gente precisa também lutar para que o orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia, o orçamento das universidades, seja recomposto, né? Porque a gente aí está vivendo um déficit histórico. E aí também já queria deixar aqui a minha saudação a todos e pedir para que todos possam somar
nesse dia 26, em defesa do CNPq, em defesa da ciência brasileira. E também, já para finalizar a minha fala, professor Alfredo, eu queria, como proposta aqui, deixar para que a gente possa sair desse ato com um manifesto pernambucano em defesa da ciência e tecnologia, endereçado tanto à presidência da República quanto ao Congresso Nacional, mas especialmente a gente enviar esse manifesto a toda a bancada de Pernambuco, tanto da Câmara quanto do Senado, para que nossos parlamentares possam estar em defesa da ciência, porque qualquer desmonte na ciência nacional também impacta diretamente o desenvolvimento do nosso Estado. E a gente precisa garantir com que pelo menos esses 25 deputados e os nossos 3 senadores estejam na trincheira de defesa da ciência e do Brasil. Obrigado, Vinícius, da NPG, né? Aceito, né? Nós estávamos pensando em algo dessa natureza, fazer um manifesto pernambucano em defesa da ciência, então vamos depois tratar da temática, obviamente fazer a redação. Gostaria agora de convidar o reitor José Geraldo Ticianelli, reitor da Universidade Federal de Roraima e também diretor da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. Por favor, Ticianelli, nosso amigo, por favor. Bom dia, espero que todos estejam bem. Dizer que é uma honra muito grande, Alfredo, participar desse evento em nome do nosso presidente, professor Marcos Davi. Eu quero dizer que é uma honra estar no momento de discussão da ciência, né? Juntamente com o reitor Alfredo, a reitora Márcia, o reitor Ricardo. Estamos hoje na composição da diretoria executiva e certamente num momento extremamente importante para a nossa união. Eu quero iniciar cumprimentando o deputado Tadeu Alencar, né, e através dele cumprimentar todas as autoridades políticas, acadêmicas que aqui se encontram e todas as representações no momento que fala de defesa. Mas eu acredito que nós estamos falando de manutenção, de sobrevivência, de respeito e de diálogo. O Andifes realizou um evento na sexta-feira, com vários expoentes da área acadêmica, com o presidente do CNPq, e que tratou desse tema com uma responsabilidade que o momento exige. Eu acho que nós só conseguimos a alternância desse processo com a união de todos e principalmente com atitude, e é isso que hoje o momento precisa, da nossa classe política, para que nós possamos reverter esse quadro que é fundamental para a nossa sociedade. Quando as pessoas falam em ciência, em defesa da ciência, esquece que a ciência ela permite o desenvolvimento, a geração de produtos, serviços, soluções, que vai desde a agricultura familiar, a tecnologia, agronegócio. Então, o desenvolvimento de um país que prevê, né, um cenário econômico e várias outras ações, ele se faz através da ciência, se faz através do ensino, da pesquisa, da extensão, da internacionalização. Então, o papel do Andifes é um papel muito claro, né, nesse processo de articulação e interlocução com todas as esferas, e é muito bom, reitor Alfredo, conseguir agregar aqui, aglutinar várias organizações que permitem uma discussão séria, madura, desse momento que nós estamos vivendo hoje. Então, muito obrigado novamente pelo convite. Mais uma vez, em nome do presidente Marcos Davi, eu quero agradecer e parabenizar pela atitude e pela oportunidade. Obrigado, reitor. Obrigado, reitor Ticianelli. Obrigado, reitor Ticianelli, representando aqui a Andifes, né? Um grande abraço para você. É sempre um prazer estarmos aí nessa luta, né, em defesa da universidade pública, da ciência e da tecnologia. Nós vamos passar a palavra para Assis Leão,
pró-reitor de graduação do IFPE, que neste ato representa o reitor José Carlos. Por favor, Assis. Bom dia, professor Alfredo. Primeiramente, agradecer pela iniciativa da UFPE e do Consórcio Universitas e de todos os presentes neste ato. Quero cumprimentar toda a comunidade acadêmica dos Institutos Federais, em nome da professora Leopoldina, reitora do Instituto Federal do Sertão Pernambucano, e compartilhar aqui a nossa indignação e expressar esta indignação da nossa comunidade acadêmica, né, dos docentes, pesquisadores, professores, técnicos administrativos e alunos e alunas da nossa instituição, em relação a tudo que vem ocorrendo de cortes, né, que tem a ver muito mais, na nossa percepção, não só em relação à produção científica e de inovação, e também das questões educacionais do país, né, que são tantas que não é possível enumerá-las aqui, mas dizer que tudo isso tem a ver com a vida das pessoas. Eu cito aqui o professor José Dias Sobrinho, um grande nome aí da área de avaliação da educação superior, de que tudo isso que estamos fazendo aqui, infelizmente, deveria ser num outro contexto, né? Mas estamos em luta porque acreditamos sempre que é preciso ter este contraditório em relação a esse projeto avassalador em relação à sociedade brasileira. Dizer que o que a gente está comprometendo aqui hoje com esses cortes, né, e com ataques velados a essas agências de fomento, em especial a CNPq, é um corte às futuras gerações e às gerações atuais no rumo da ciência, da tecnologia e da inovação. As palavras brilhantes que foram colocadas até aqui neste momento são muito de alerta à sociedade civil organizada, à sociedade em geral. E eu gostaria de acrescentar apenas, em relação a esse processo, a própria sociedade nordestina e o estado de Pernambuco. Se você pegar os dados, pelo menos do censo da educação superior, você vai observar que o nosso processo de interiorização e expansão, em termos mais abruptos, capitais, eles se consolidam em 2014. Então, a gente não tem nem 10 anos de um processo robusto de interiorização no Nordeste, ao mesmo tempo de uma expansão que ainda precisa ser consolidada e ela já sofre um intenso ataque, né, dessa consolidação. A gente já tem feito vários atos, né, nesse sentido, em relação a cortes dos orçamentos também para as universidades públicas e agora também no âmbito da ciência, tecnologia e inovação. Então, eu falo aqui no sentido de expressar toda a indignação da nossa comunidade acadêmica, né, e dizer que os institutos federais, né, como a professora Leopoldina bem ressaltou, trabalham essa iniciação científica desde a educação básica, e o que a gente está vendo é uma perca de horizonte à nossa juventude, né, aos nossos jovens, aos nossos pesquisadores nesse contexto. Não é possível mais a gente vivenciar, enquanto gestor e comunidade acadêmica, um cenário tão adverso que tem constrangido e dado sinais contraditórios de todo o planejamento que temos tentado realizar ao longo desses últimos 5, 6 anos nessas instituições. De fato, chegou um momento insustentável, você não consegue mais prever o dia de amanhã, né, em relação a esses processos, e isso tem comprometido, de fato, toda a produção acadêmica e nos deixado muito expostos, né, em termos de processo civilizatório, desenvolvimento da sociedade brasileira como um todo e da soberania nacional. Então, queremos aqui expressar em nome do professor José Carlos Sá, reitor do IFPE, né, e da comunidade acadêmica da nossa instituição, toda a nossa indignação. Obrigado, professor Alfredo. Obrigado, professor Assis Leão, que representa aqui o IFPE. Nós vamos passar a palavra, então, à presidente da União Nacional dos Estudantes, Bruna Brelas. Por favor, Bruna.
Bom dia para todos os reitores, reitoras, autoridades, comunidade científica, estudantes, enfim, professores que participam desse momento tão importante. Eu sou a Bruna Brelais, nova presidenta da União Nacional dos Estudantes. Queria deixar aqui meu registro de saudação também à Universidade Federal de Pernambuco pela iniciativa de construir esse ato que traz eixos muito fundamentais ao Brasil, que chama a comunidade acadêmica, que chama a sociedade a atenção sobre a necessidade de se defender a educação, a ciência, a tecnologia e a inovação. Exatamente porque estes setores estão sofrendo duros ataques e é preciso se criar um importante cordão de proteção às universidades brasileiras e à ciência. E digo isso reforçando a necessidade da defesa da recomposição do orçamento das universidades, a necessidade de que o orçamento das universidades em 2022 também contemplem os novos desafios que as universidades e a comunidade acadêmica enfrentará neste processo de pós-pandemia. É preciso haver um apoio importante do Ministério da Educação, do Ministério de Ciência e Tecnologia e do Governo Federal, para que existam todos os subsídios necessários para que a gente consiga construir essa perspectiva de retorno às aulas. E digo isso exatamente porque a União Nacional dos Estudantes, em reunião com a sua diretoria, aprovou as diretrizes básicas para um retorno presencial seguro. E nesse aspecto, nós consideramos que, para além das questões sanitárias que são preponderantes, é preciso haver um planejamento considerável sobre a permanência estudantil, exatamente porque os estudantes não estão fora do contexto social que o Brasil vive, portanto, de desemprego, de insegurança alimentar e tantos outros fatores que alteram a possibilidade de permanência dos estudantes na universidade. E por isso que eu saluto aqui essa preocupação e essa atenção que reitores e reitoras estão tendo em dialogar, em discutir com a comunidade acadêmica, mas também cobrar os setores competentes para que este orçamento da universidade contemple essas universidades. Então, eu acho que nós vamos ter grandes desafios daqui para frente. O Vinícius, da NPG, ressaltou bem aqui a agenda que o movimento estudantil tem promovido pela defesa da educação e defesa da ciência. Do dia 25 ao dia 29 de outubro, nós construiremos gigantes agendas em defesa da educação, exatamente porque nós entendemos de que hoje não se tem essa perspectiva, não se há nenhum tipo de diálogo e o movimento estudantil tem se preocupado de forma preponderante, exatamente porque, e ressalto mais uma vez, nossa maior preocupação é a garantia da permanência desses estudantes. Todos estão sabendo aqui do problema que os estudantes do PIBID estão enfrentando. São mais de 60 mil bolsas atrasadas. E eu acho que, para além do problema de resolução de problema das questões da permanência estudantil, para que esse estudante consiga pagar sua internet, pagar sua luz, para que ele consiga fazer a sua atuação enquanto pibidiano, é também importante ressaltar que o atraso dessas bolsas significa um ataque à educação brasileira. Significa que esse estudante não está sendo preparado para a sua atuação enquanto profissional da educação. Então, o alerto aqui também é esse problema que nós estamos enfrentando nas universidades públicas. Nós vamos amanhã construir uma assembleia dos estudantes do PIBID, ações em todo o Brasil em defesa do pagamento imediato das bolsas do PIBID. A verdade é que todos esses setores enfrentam um problema de orçamento e o problema também dos pibidianos é relacionado à recomposição orçamentária colocada pela CAPES. Então, deixo aqui meu registro de indignação estudantil, assim como todos os reitores e reitoras têm apresentado aqui. Contem com os estudantes na pressão pela recomposição do orçamento das universidades. Nós sabemos a importância
dessa luta e também contem com os estudantes para que nós pressionemos o parlamento e o governo federal para que o orçamento em 2022 das universidades tenham os seus recursos garantidos para que todos esses emblemas e desafios, principalmente os desafios de curto prazo, para que a gente consiga fazer um retorno seguro, sejam minimamente contemplados. Então, deixo um abraço dos estudantes, da União Nacional dos Estudantes, e contem sempre com o movimento estudantil. Obrigado, Bruna. Bom dia a todos e todas. Eu queria convidar o professor Gilberto Rodrigues, né, representando aqui a nossa Associação de Docentes, a ADUFEP. Por favor, Gilberto, seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom, cumprimento a todos em nome da ADUFEP, dos demais sindicatos de ensino e em nome de todas as nossas colegas, professores e estudantes aqui presentes. Lembrando que estamos no Outubro Rosa e o câncer de mama continua sendo a doença que mais traz óbitos no Brasil. Além disso, diante do cenário de turbulência que estamos vivendo, já exemplificado pelas falas que nos antecederam, não nos resta dúvida sobre a urgência de defendermos o valor das instituições científicas, pois elas estão sendo extremamente ameaçadas como nunca antes na nossa história. No momento em que a saúde, a educação, a ciência e a pesquisa estão diante desses ataques que causam riscos imensuráveis para a produção do conhecimento, não podemos aceitar a destruição da formação de recursos humanos, ofertados pelas universidades, pelas demais instituições, que são fundamentais para a superação das desigualdades sociais, como já exemplificado anteriormente. Nos cabe continuarmos a luta contra o desmonte das instituições, e é isso que estamos marcando hoje. Dando continuidade à luta da Associação dos Docentes da UFPE, dos demais sindicatos e das instituições de ensino, ressaltamos que, neste momento, a ADUFEP se encontra em Brasília, juntamente com os demais professores, professoras, servidores públicos, pressionando os parlamentares a votar contra a PEC 32, que ameaça os serviços públicos e os servidores públicos. Além disso, convido a todos a se unir conosco à Frente Pernambucana contra a PEC 32. Ela é composta por mais de 10 instituições formadas pelas centrais sindicais como a CUT, CTB, pelos sindicatos Sindicontas, Sintufep, SindMPU, Sintrajuf, a ADUFEP, os movimentos estudantis e de pós-graduandos como a NPG, a UNE, a CUCA, o EP, o UMES, UBS e o S. Agradecemos ao professor Alfredo e os demais aqui presentes, ao consórcio Universitas, por agregar os sindicatos nessa luta. Sigamos com resistência. Muito obrigado. Obrigado, professor Gilberto Rodrigues, diretor da ADUFEP, nesse ato representando todos os sindicatos docentes do Brasil. Passamos agora a palavra para o reitor Ayron Silva de Mello, da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco. Por favor, Ayron. Ayron. Bom, eu creio que houve uma queda na conexão do reitor Ayron. Vamos passar, então, a palavra para o professor Moacir Araújo, reitor da nossa universidade. Por favor, Moa. Obrigado, Alfredo. Bom dia a todas e todos. Eu queria saudar o nosso reitor, professor Alfredo Gomes, em nome de quem eu saúdo todos os demais reitores que estão aqui presentes das nossas universidades públicas, Marcelo Carneiro Leão, Pedro Rubens, Padre Pedro, muito prazer em revê-lo, Pedro,
Falcão, também da nossa UPE, enfim, né, e todos os reitores dos nossos institutos federais. Saudar também, né, já pelo adiantado da hora, os nossos parlamentares que por aqui passaram, desde já agradecendo a participação deles, a doutora Helena Nádia também, da nossa ABC, o professor Aleixo, enfim, né, todos aqueles que se disponibilizaram para estar aqui junto conosco nesse ato muito importante dessa manhã. Tá? Eu queria falar brevemente também e destacar alguns aspectos que para mim parecem fundamentais, né, depois de passarmos essa manhã aqui com todos esses depoimentos e registrar que, primeiro, do que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando aqui de uma ilegalidade, tá certo? Antes de tudo, de uma ilegalidade. Na verdade, o descumprimento de uma lei complementar, a LC 177, por um governo federal que antes deveria dar o exemplo. Tá? Então, isso é um fato que tem que ser destacado. Nós estamos com uma gestão, né, do nosso país que, ao invés de acatar e promover a obediência legal, né, ela mesma promove ilegalidades. Tá certo? Isso que está acontecendo nada mais é do que um verdadeiro assalto aos cofres públicos pelo próprio ente público. Tá? Esses recursos são predestinados constitucionalmente para a ciência, a tecnologia e a inovação. E aí extrapola os 600 milhões do CNPq. De fato, extrapola porque nós entramos também adentro dos recursos maiores do FNDCT. Mais de 2 bilhões de reais aí que fariam uma verdadeira mudança, né, necessária nesse ponto. E aí eu faço a ligação com esse segundo momento, dessa contramão histórica, né, dessa contramão histórica, justamente no momento em que nós mais precisamos da ciência, como já citados por todos que nos antecederam, não apenas de um pós-pandemia, mas pensando a médio e longo prazo também. Porque é mais do que nunca necessário que nós tenhamos uma visão de futuro para o nosso país. E isso passa necessariamente, né, isso passa obrigatoriamente pela percepção de uma mudança, né, de como nós vamos gerir a nossa sociedade, como nós vamos nos integrarmos com a sociedade, né? E a ciência tem um papel fundamental. Eu estou falando e fazendo menção à questão planetária mesmo, colegas, entendeu? Nesse momento em que nós estamos com a mudança acelerada, né, de nosso planeta, associada, sobretudo, né, às mudanças do clima, mais do que nunca precisaremos da ciência para elaborarmos formas inovadoras de adaptação desses novos tempos. Então, é absolutamente contraditório. Tá certo? Eu ouso até me perguntar até quando nós vamos estar submetidos a esses tiranetes, né, e seu conjunto de componentes, né, que não tem a menor percepção do que está acontecendo, nem localmente, nem internacionalmente. Né? Um descaso propositado. Né? Eu acho que a grande diferença que nós temos, e aí a racionalidade nos impõe isso, é aprendizado, né? É o elevado nível de aprendizado. Nós precisamos aprender, de fato, né? E aí não é esse universo que está aqui nessa sala, mas, sobretudo, a nossa sociedade. Nós precisamos absolutamente aprender a escolher os nossos governantes, os nossos parlamentares, enfim. Né? Nós não podemos mais deixar que isso se faça de modo tão leviano, né, como aconteceu nas nossas últimas eleições. Nós somos uma geração que eu considero uma geração dos defensores. Nós passamos a vida toda, com raras exceções, eu diria que uns 13 a 15 anos, no máximo, né, nós passamos nossa vida toda defendendo a universidade pública, defendendo a educação, defendendo a ciência, defendendo a inovação, defendendo a sociedade. Né? Até quando nós vamos ter esse karma, né, de precisar defender o óbvio? Né? Então, isso, de fato, é uma situação muito constrangedora. Mas, voltando à nossa racionalidade,
nós temos essa capacidade de aprender, tá certo? O próximo ano será diferente, eu tenho certeza, e que nós teremos um outro olhar para a ciência, para a tecnologia, para a inovação, para a educação brasileira, tá certo? Então, eu deixo aqui a minha palavra de esperança, né? Uma palavra de revolta inicial e uma palavra de esperança que esses tempos obscuros passarão e nós teremos um 2022, 2023, 24, 25, com outras batalhas, tá certo? Com outras defesas e que não serão necessariamente as defesas do óbvio, tá bom? Um abraço a todos, um abraço grande a todos, a comunidade da nossa universidade, e eu passo de volta a palavra, professor Alfredo, né, para que nós possamos aí encaminhar o nosso ato. Grande prazer em revê-los e revê-las todos. Obrigado, meu querido vice-reitor, professor Moa. Grande abraço para você. Vamos chamar o reitor Airon Melo, né, da Universidade Federal do Agreste Pernambucano. Por favor, Airon. Agora, bom dia, Alfredo, bom dia a todos. Quero pedir desculpa pelo ocorrido, é que nós estamos com um problema de internet da RNP, vindo aí do Recife. Estamos com um rompimento lá em Caruaru e estamos sem internet aqui em Garanhuns. Mas eu não poderia deixar de participar desse ato como representante da Universidade Federal do Agreste Pernambuco, parabenizar a UFPE pela coragem, pelo ato de nos convocar para esse momento. Saudar todos os reitores, em nome do professor Marcelo Carnelião, saudar todos aqueles reitores que estão aqui presentes, saudar todos os parlamentares pernambucanos, saudando o deputado Túlio Gadelha, e saudar demais autoridades. E, assim como todos os outros que nos antecederam, dizer que nós estamos passando por um momento muito crítico, né? Nós, aqui de Garanhuns, que fomos a primeira expansão do ensino superior federal no Brasil, e que hoje somos uma das mais novas universidades do Brasil, nós, com certeza, iremos sofrer muito mais do que todos vocês, mas todos nós iremos sofrer, porque nós estamos começando um período bastante adverso, onde nós passamos não só por esse momento de corte da ciência, tecnologia e inovação, mas de todos os outros que nós vemos sofrendo. Mas com a nossa união, nossa garra, nós chegaremos ao nosso objetivo. Eu estava vendo recente, tem um professor israelense chamado Yuval Harari, que ele escreveu uma breve história da humanidade, como Deus e 21 lições para o século XXI. E ele diz em seus livros que nós estamos num século mais tranquilo da história da humanidade. E essa tranquilidade passa por termos conseguido produzir alimento que possa alimentar toda a humanidade. E eu acredito nisso. E quando nós temos alimento suficiente para toda a humanidade, nós podemos pensar, nós podemos crescer, nós podemos pensar em novas inovações, novas tecnologias que venham atender o nosso mundo. E aí eu acho que nesse pensamento entra o Brasil, né? O Brasil, como um grande produtor mundial de alimentos, que hoje dizem que o Brasil alimenta a cada 5 seres do mundo, um é alimentado pelo Brasil. Então, nós temos que pensar que isso foi a ciência brasileira que nos proporcionou essa capacidade de produção e que traz essa paz mundial em relação ao que o mundo precisa. Então, é essa ciência que nós estamos defendendo. E quando nós falamos em ciência, nós podemos pensar também no nosso regional. Nós hoje vemos que a ciência brasileira consegue produzir alimento em regiões que antes eram inimagináveis. Piauí, o Maranhão, a Bahia no geral, aqui no Nordeste, Sergipe hoje produzindo muito milho, começando a produzir soja, o estado de Alagoas no mesmo sentido, e Pernambuco também vem caminhando para esse sentido. Então veja que são séculos e séculos que nós não tínhamos essa capacidade, mas a ciência nos proporcionou. E sem ciência, tudo isso será perdido. Todo esse avanço que nós estamos conseguindo não mais acontecerá. E sem ciência nós não temos universidades fortes, nós não temos
profissionais do futuro que vão nos substituir. E se nós não tivermos quem substitua a nossa geração, nós não teremos um futuro. E é por isso que nós estamos aqui hoje presentes, a Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, presente hoje e sempre em defesa da educação e da ciência. Obrigado, Alfredo, obrigado a todos vocês. Obrigado, reitor Airo Melo, né, da UFAP. Nós vamos, então, fazer uma fala aqui de encerramento desse ato. Nós temos previsto ele para 2 horas e nós conseguimos organizá-lo, portanto, nesse tempo. Esse ato coincide também, né, com outro ato que haverá na parte da tarde aqui na Universidade, na Concha Acústica Paulo Freire, né, que é a posse dos novos acadêmicos, também da nova diretoria, e, obviamente, a Academia Pernambucana de Ciências, né, reafirma, portanto, seu compromisso compromisso histórico, né, com a defesa da ciência e da juventude, né. Eu gostaria de registrar aqui, tomando por base todas as palavras que nos precederam aqui, todas as falas, né, dizer que a ciência, né, assim como as universidades, elas são estratégicas, imprescindíveis e necessárias a toda e qualquer sociedade. Não é possível, né, conceber uma sociedade hoje em dia sem estas 2 instituições, a universidade e a ciência. E ela tem um papel, portanto, estratégico, né, na colocação do país na geopolítica global, tanto as universidades quanto a ciência. E nós fazemos ciência por meio de investimento de longo prazo nas pessoas. O país que não faz investimento nas pessoas de longo prazo, né, é um país que está fadado, portanto, ao fracasso. Mas nós temos uma situação muito peculiar no Brasil, né, nos últimos anos, né, que é um governo negacionista e que se nega, portanto, a enxergar a grande importância das instituições democráticas e também da ciência e das universidades como instituições não apenas que são patrimônios do povo brasileiro, patrimônios da nossa nação, mas também que são capazes de fazer a grande transformação que o Brasil necessita. A transformação que existe enquanto potência dentro das universidades. A universidade é uma potência transformadora, a ciência é uma potência transformadora. E a juventude, né, que estão nas graduações das nossas universidades, nas graduações e cursos dos nossos institutos federais, estão nesse processo de formação para ser cientista, para ser um observador, um cidadão comprometido com esse processo, né? Tem, portanto, essa peculiaridade. A ciência é uma plataforma de projetos, é uma plataforma de políticas públicas. Portanto, ela inspira e potencializa o processo transformador de toda e qualquer nação. Essa rede de instituições que nós temos hoje, né, que vem sendo atacada das diferentes formas que nós temos assistido, precisa, portanto, né, do engajamento não apenas dos gestores, como o professor Marcelo, reitor da Universidade Federal Rural, do professor Pedro Falcão, reitor da Universidade de Pernambuco, Pedro Rubens, reitor da Unicap, Assis, né, pró-reitor do IF, Leopoldina e todos os demais que estiveram aqui presentes. Nós precisamos encontrar uma fórmula de articular e colocar na pauta da sociedade, de maneira geral, a grande importância, a grande relevância e a grande urgência da defesa da ciência, para sair, portanto, dessa posição defensiva e passarmos a atuar no sentido da transformação dos quadros nacionais e do Brasil. Então, eu gostaria de dizer que, na verdade, né, além disso, a ciência está necessariamente articulada com um projeto nacional e de soberania nacional. Portanto, é por essa razão que temos sido tão atacados nos últimos tempos, porque nós temos condições, sim, de fortalecer um projeto de soberania que vai colocar na pauta do país, né,
justamente os mais necessitados, as pessoas vulneráveis, e temos, portanto, condições de fazer um futuro melhor para o nosso país. Gostaria de encerrar aqui dizendo que seria muito importante, não apenas como o Vinícius propôs, né, fazermos aqui um manifesto, mas que nós pudéssemos construir uma marcha, né, a pé daqui até Brasília, para chamar o povo, fazer uma grande denúncia em torno do que está acontecendo, né? Assim, não é possível que uma instituição que tem mais de 60 anos, como é o CNPq, seja assim, apagada da história da ciência e da sociedade brasileira, como tem acontecido com esse ato. A reconstituição do orçamento é necessária. Além disso, é necessária a reconstituição das políticas de ciência e tecnologia e das políticas de educação superior nesse Brasil. Então, fica aqui o nosso enorme agradecimento em nome do Consórcio Universitas, a Universidade Federal de Pernambuco, a Universidade Federal Rural de Pernambuco, a Universidade de Pernambuco, a UFAP, a Univasp, a Universidade Católica de Pernambuco e também os 2 institutos aqui do Estado que nos ajudaram na organização desse ato, um ato fundamental, né, para que a gente possa pulsar, né, nas cabeças e corações a grande importância, portanto, da ciência. Então, a todos que participaram, colocaram seu tempo à disposição, não apenas com fala, mas também que acompanharam esse ato e que vão assistir, portanto, posteriormente, né, um grande abraço e um grande chamamento, né, para que nós possamos continuar em defesa da democracia, em defesa da ciência e da universidade aqui no Brasil. Então, muito obrigado pela participação de todos e todas e um agradecimento especial a todos que contribuíram aqui com a interpretação, Mirelle, Bruno, que estiveram aqui conosco, e Bárbara, né, fazendo a interpretação, e também a Pedro, que fez a organização do ato e a transmissão. Então, muito obrigado e encerramos por aqui. Um abraço a todos, né? Boa continuidade aí. Continuamos juntos. Um abração. Um abraço a todos aí. Um grande abraço.